Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos e vamos dar continuidade aqui falando da emancipação da alma. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda que nos acompanha, a toda a espiritualidade amiga. Agradecer a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve com a sua luz azul todos os dias. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, Mestre, pelo seu carinho, pelos seus exemplos. E a Deus, por essa linda oportunidade terrena de estarmos aqui. E assim pedimos permissão para adentrarmos as questões de hoje com muito respeito e gratidão. Que assim seja. Então vamos lá, Suzelei, você vai fazer a 401? Sim. Então, 401. Ainda estamos na emancipação da alma, né? Capítulo 8, o item 1, o sono e os sonhos. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, muita gente acredita que a pessoa dorme e o espírito fica ali do ladinho esperando. Não, o espírito nunca descansa. Estejamos acordados ou não, ele está sempre trabalhando, né? Então, o que acontece? Durante o sono, os laços que nos unem, corpo e espírito, aquele cordão, né, prateado que eles colocam, ele vai se afrouxando. Então, o espírito ele vai gozando de uma liberdade maior. Então, ele tem condições de percorrer lugares, vivenciar momentos em que ele, no corpo físico, não conseguiria. Então, para ele, é uma libertação esse momento. É como se ele, como desencarne, né? Que ele vai se libertar. Embora ele esteja ainda amarrado nesse cordão, e a qualquer momento ele pode acordar, né, num barulho, em alguma coisa externa, o corpo, embora adormecido, né, a consciência está ainda ligada, mas ele tem mais liberdade. Então, é o que a gente chamou voo noturno. Ele fica feliz, né, por poder visitar lugares, momentos. Então, se ele é um espírito evoluído, se ele se prepara realmente para dormir, ele vai em busca de lugares bons, ele é levado, né, pelo seu anjo de guarda, pela espiritualidade amiga, a visitar lugares onde os espíritos bons vão o aconselhar, vão colocar para ele muitas coisas que muitas vezes ele vai poder lembrar ou ter a intuição depois, né? Então, se ele é um espírito bom, ele vai aproveitar muito esse momento, ele vai evoluir mais ainda. Agora, se ele é um espírito pouco evoluído, o que vai acontecer? O espírito dele vai buscar lugares, né, não bons, ele vai vivenciar coisas negativas.
e vai acordar. Tá gravando? Tá gravando? Ei, tá Oi, gravando? tá Tá sim. Tava... gravando, sim. Ai, perdão, eu pensei que estava gravando. Então, se ele não é muito evoluído, ele vai buscar os espíritos afins e vai ser levado para as zonas mais trevosas, né? Para lugares ruins e vai acordar, né? Muito cansado, vai acordar com aquela sensação ruim. Então depende de como também ele se prepara para esse voo noturno, né? Se ele for um espírito mais evoluído, fizer uma boa preparação, ele vai se renovar, ele vai aprender. Se ele for um espírito menos evoluído, ele vai buscar os afins dele. Seria mais ou menos isso. Essa questão é interessante porque nos lembra que cada noite, ou não, né? Ou não noite, mas quando dormimos, aquele sono profundo é, é como se realmente assim é uma morte que a gente passa naquele sono profundo, porque aqui a espiritualidade é muito clara. O espírito, ele não precisa de descanso. O corpo físico, sim, mas o espírito não, como você falou, né, Suzeli? Então, assim, nós, estando acordado ou não, o espírito ele está trabalhando ali o tempo todo. Agora, trabalhando no quê? Aí depende muito. Como, por exemplo, quando a gente vai dormir, se a gente se prepara para o sono, né? Se eleva um pouco. Então, quando o nosso espírito se liberta, a gente vai ter esse contato, vamos ao encontro de espiritualidade superior, né? Podemos, trabalhar, aprender, estudar. Agora, se a gente não tem o mínimo de preparo, né? Vai dormir de qualquer jeito, e com aqueles hábitos, vícios que temos aí no dia a dia, que vai se alimentando de vibrações, baixas. O que que acontece quando nós vamos dormir? Aí a gente vai também ao encontro desses espíritos afins. E a espiritualidade inferior, o que que ela vai fazer? Ela vai envolver esses seres que estão nessa vibração e vão se carregar, e os carregam também. Então, e eles carregam para o plano espiritual inferior. Não vai ficar ali estudando, trabalhando, porque por vezes, quando a gente se prepara, a gente pode participar de palestras, de ensinamentos, nós podemos auxiliar pessoas, né? Quer dizer, espíritos. Então, olha só como é importante essa, esse nosso preparo mesmo quando vamos dormir, porque todos os dias aí a gente morre. Só um instantinho, no livro dos Espíritos, na questão das preces, existe uma prece maravilhosa, né, que fala do voo noturno, né, onde você pede ao seu anjo guardião que te acompanhe. E Sim. outra coisa, eu coloquei que o espírito nunca adormece. Muitas vezes ele desencarnado, ele precisa repousar também, né? Quando ele vem de um desencarne muito violento, de muita doença, um espírito muito inferior, ele vai precisar de um repouso, sim, né? Na questão do desencarne. E quando ele é um espírito mais evoluído, ele vai se recuperar mais rápido, né? E o repouso vai ser bem assim, rápido também. Então, até o espírito dá uma descansadinha, dependendo de como ele vai, né? É só isso. Vamos seguir então? Vamos. Essa é Quatro, longa. essa é longa. 402. Como podemos julgar
da liberdade do espírito durante o sono. Então, aqui Kardec ele quer saber como é que a gente pode ter uma ideia do que acontece durante o nosso sono. E a espiritualidade responde: pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo ou do outro mundo. Então, olha só nesse início aqui, a espiritualidade já nos esclarece que quando o espírito se desprende do corpo, ele adquire potencialidades que ele não tem quando ele está acordado com o corpo físico. Por quê? Porque a manifestação do espírito vai ficar mais liberto porque não está com aquele corpo denso. Porque o corpo físico, o nosso cérebro, ele não impede a manifestação do espírito. Porque o que fica repousando é o corpo físico. Já vimos que é o espírito que vai se libertar. Então não depende do físico nem do cérebro aí trabalhando. Porque o espírito, lembrando dos nossos estudos anteriores, quem é o ser pensante? O espírito. Então aqui, essa capacidade de perceber as coisas ali no plano espiritual é muito maior. E aqui ele coloca: frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vistes ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Interessante isso aqui que ele fala, porque temos ali, é muito comum essa clarividência, que é de ver e também de se recordar de alguma coisa do passado, ou de ter assim, quando aqui no meu livro está verossimilhança, né? Mas quando ele tem assim alguns vislumbres do futuro, não exatamente o que vai ser no futuro, porque lembrando que o nosso futuro a gente não tem como saber exato, porque é o do que nós fazemos aqui no presente. Então tem até aquela frase, né? O futuro a Deus pertence. Porque não dá para a gente saber, porque é o que nós vamos fazer no futuro e muito aqui depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Então aqui a pessoa ela pode mudar as suas atitudes e, consequentemente, ela vai mudando o seu futuro. Então, o que se vê quando a gente vê assim de médiums, de pessoas que veem no futuro, são possibilidades que existem de acordo com a realidade que a pessoa é agora. Então, não exatamente o futuro certo, tabelado e garantido. Não é isso. Por isso que ele fala aqui, ó, verossimilhança. Então, é só um vislumbre aí do futuro. E vale também a gente lembrar que os sonhos, todos os sonhos, são da liberdade do espírito. Eu acredito que não necessariamente, porque os sonhos, eles podem ser parte também do nosso consciente. E também que fica ali no nosso subconsciente, porque
às vezes a gente fica ali meio perturbado, com algumas preocupações, com aquelas coisas para resolver, e a gente fica pensando naquilo. Então é o momento da gente dormir, a gente está com aquilo na cabeça, e por muitas vezes a gente até pensa: ah, eu vou dormir, vou descansar, porque amanhã eu acordo com uma solução, aí eu decido o que eu vou fazer. Mas você vai dormir com aquilo. Então, essas preocupações, isso que a gente leva na nossa mente do dia a dia. Então, esses sonhos, eles fazem parte. Normalmente, esses sonhos, às vezes, eles acontecem naquele período que você está assim, você acorda, mas você vai continuando na cama e aquele sonho lá, ele vem, né? Então, aí você fala assim, ah, eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Aí vem aqueles sonhos. Então, normalmente esses sonhos, não é tabelado, mas normalmente esses sonhos é aquilo que está ali no nosso consciente, né? Que também é ali no subconsciente. Agora, quando fala aqui da emancipação da alma, que são esses encontros com espiritualidade, ou superior ou inferior, aí vai depender de cada um. Essa emancipação é aquele momento daquele sono bem profundo. Aquele sono bem profundo que é aquela hora que fala, putz, paguei, apaguei, morri. Então, é nessa hora que acontece ali a emancipação da alma, é onde realmente o espírito ele fica totalmente liberto e que normalmente é difícil de nós lembrarmos. A gente tem vagas lembranças, que vem assim em forma da gente aquelas sensações de lembranças bem vagas, aquelas intuições daqueles sonhos. Então, esses sonhos, eles são mais difíceis de nós lembrarmos. Não sei se vocês concordam ou não. Eu vou seguir aqui. Bom, pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários. Peraí. Pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida, acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem respostas. Aqui nesse parágrafo, quando ele começa, né? Pobres homens, aqui os espíritos estão nos dando uma aula, estão nos dando conta de que ainda da nossa pequenez, da nossa imaturidade ainda espiritual, que ainda não sabemos quase nada. Então, é isso que eles nos apontam aqui. Aí ele segue: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanentemente após a morte. Os espíritos, que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram, trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então, é interessante aqui que eles nos explicam que toda vez que dormimos, a gente morre. É como que a gente faz o processo, como a gente passa pelo processo do desencarne. Então, aquele espírito, né, aquele que aproveita bem o seu sono, para estudar, para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, que vai em busca de trabalho, que busca o amparo
da espiritualidade superior, esses espíritos, no momento do desencarne, eles têm um desencarne mais tranquilo, porque já está praticando aquele exercício, já está naquele hábito. Então, aqui, esse parágrafo é bem importante para todos nós, o quanto é importante esse preparo. Se a gente ainda não tem esse costume, que aprendamos a ter, que fiquemos disciplinados de nos elevarmos quando formos dormir. Não precisa ser uma prece longa, mas, como você comentou, Suzeli, pedir aos amigos superiores, aos espíritos superiores, nosso anjo da guarda, que nos acompanhe nesse sono, nesta noite, para que possamos aprender, para que possamos nos desenvolver, ajudar onde for necessário. Então, não importa se você vai lembrar ou não. O importante é que você também acorda de uma forma que, puxa, dormiu, descansou. Quantas vezes pessoas aí acordam e falam assim, ai, parece que eu não dormi nada. Como é que você foi dormir? Como é que estava aí esse campo mental? Como é que estava essa elevação? Então, é muito importante isso aqui que eles falam, porque tudo é um exercício, tudo é um hábito. E aí a gente vai aprendendo, porque quando vamos dormir, se a gente tiver esse hábito de orar, de pedir esse auxílio, esse amparo, essa proteção espiritual, esse hábito ele vai facilitar aqui no nosso retorno ao plano espiritual pelo desencarne. E olha que interessante, eles colocam aqui que muitos trabalhos eles são iniciados durante o sono. Então, por vezes, a gente pode iniciar o trabalho ali durante o sono, e cada vez que nós dormimos, estamos naquele sono profundo, a gente vai continuando esse trabalho aos poucos, toda noite. E quando desencarnarmos, quando chegarmos ao plano espiritual, a gente vai ver aquela tarefa concluída. Olha que maravilha! Foi isso que eu entendi que eles nos ensinaram aqui. Aí, continuando. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado. Vão, seja os, tem falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições o chamam, seja à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as professam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração, aqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Vou dar uma paradinha aqui, porque aqui a espiritualidade nos explica que isto para espíritos mais elevados, né? Para os mais elevados. Agora, para aqueles espíritos inferiores, aqueles que não se preparam, como eu comentei, a gente já comentou, para o sono, quando dorme de qualquer jeito, ele não se dedica à sua espiritualidade, porque por muitas vezes as pessoas vão ver a sua saúde física, ah, mas esquecem da saúde espiritual, da saúde mental, da saúde emocional. Então, isso também leva muito em consideração a forma como levamos a nossa vida. Porque a gente não tem só esse corpo físico, a gente tem vários corpos aí para a gente cuidar, principalmente essa saúde emocional. Então,
aqui eles nos explicam que ao dormir, essas pessoas que não se elevam, eles vão buscar os seus vícios também no plano espiritual. E durante a vida, se tem essas vibrações desequilibradas, porque hoje em dia, gente, muitas pessoas estão em desequilíbrio. Quando acontece algo que tira do prumo, a pessoa já fala: ai, saí do meu equilíbrio, saí da minha paz. Mas é nisso que a gente tem que se trabalhar todos os dias um pouquinho. Para as adversidades da vida, a gente não ficar sem a paz, sem aquela tranquilidade. Então, quando a nossa vida fica nessas vibrações desequilibradas, quando dorme, vai o quê? Vai procurar esses ambientes, vai procurar esses ambientes mais inferiores, desequilibrados. Então, eles são atraídos por esse ambiente, porque tudo é vibração, tudo é sintonia, tudo é energia. Então, aqui, eles nos explicam, né? Que ficamos também com saudades daqueles que temos o contato durante o sono. Olha que interessante. Por isso que eles falam aqui, que, ó, aqui, o item 6. O que explica também as antipatias invencíveis do que sentimos no fundo do coração. Mas tem também aquelas simpatias que trazemos. E ficamos com saudade também. Que por vezes, às vezes as pessoas não acordam e falam assim: ai, gostoso, queria ficar dormindo. Então, são essas sensações que a gente acorda, prazerosa. Hã? Então, continuando aqui. Peraí, me perdi aqui, ó. E o que engendra a simpatia, essa parte eu já li, né? Mas vou ler de novo. E o que engendra a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos ao acordar ligados pelo coração, aqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer, que é a questão da simpatia. O que explica também as antipatias invencíveis, é o que sentimos no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque a conhecemos sem jamais a ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Então, olha aqui, nessa frase aqui, aqueles que nós temos muita afinidade também pode vir de contato de que tivemos com essas pessoas durante o sono. E também aquelas antipatias podem ser também que tivemos ali também durante o sono. Então, olha só como o sono é de uma relevância fundamental aqui para todos nós. E por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar entre vós, que são esses espíritos que vêm em missão, trabalhar entre nós, que Deus permite que durante o sono eles vão buscar o quê? O seu refazimento, repor as suas energias, para prosseguir nessa tarefa de nos ajudar. Deus, eu já li nessa parte? Nem sei. Deus quis que durante o sono, o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se da fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio.
Interessante, né? Então, esse sono que eles é esse meio de refazimento espiritual para quem sabe aproveitar essas horas. Agora, quando vamos dormir, como já falamos, de qualquer jeito, nos colocamos como ai, vítima daquele dia, daquela semana, como sofredores eternos, como depressivos, angustiados, aí com certeza não conseguimos aproveitar essa hora de sono. E aí, nesse momento que quando acordamos e parece que a gente não dormiu nada, parece que não descansou nada. O sonho é a lembrança de que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. Aqui se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos? Aqui estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples. Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilames. Então, pusilames são essas almas medrosas, que são nessas situações quando vai dormir com a tristeza, vai dormir triste, preocupado, com medo. Então, nesses momentos, muitas vezes, o espírito, né? Ele é assaltado por esses espíritos inferiores que estão nessa mesma sintonia. Porque nessa postura, a pessoa baixa muito a vibração. Vibrar na onda do medo, da tristeza, é uma vibração baixa. Então, nós nos colocamos numa sintonia muito baixa. E esses espíritos inferiores, eles se afinizam com isso e se juntam. E de resto, vereis, dentro em pouco, desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, como a que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus, e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurais distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, caireis em contradições, em erros que seriam funestos à vossa fé. Então, esses contatos com a espiritualidade superior que os espíritos têm e sentem ao acordar, esses êxtases que trazem ao acordar, ele até aqui coloca, faz essa comparação aqui com esses espíritos que viveram na Terra, como Joana d'Arc, Jacó. Por quantas vezes a gente, estudando, lendo a Bíblia, fazendo as reflexões, nós vimos lá os profetas no Antigo Testamento, na Bíblia. O que que eram os profetas no Antigo Testamento? Eram médiuns. Então, eles eram médiuns como Jacó, eram médiuns e que eles tinham aqueles sonhos e que eles tinham aqueles sonhos bem lúcidos. Então, eles revelavam aqueles sonhos. Moisés, por exemplo. Moisés era um sonho de efeitos físicos. Não tinha que eles falavam assim, Deus falou comigo. Como é que Deus falava com eles? Saía lá para todo mundo ouvir a voz de Deus? Não, era para eles. Era através dessa mediunidade. Então, aqui é para a gente
ver essa qualidade dos sonhos. Então, para que a gente possa distinguir também do que eu acabei comentando, desses sonhos que às vezes a gente tem ali naquele estado que não é aquele sono profundo que está no nosso inconsciente, e aquele do sono bem profundo. E aí, respondendo aquelas perguntas. Para onde vou quando desencarnar? Para onde vou todas as noites? Então a gente vai treinando, porque lembrando, a gente desencarna do jeitinho que está aqui. E olha só, os comentários de Kardec, vamos deixar para o próximo estudo, porque temos apenas 1 minutinho e olha como passou rápido. Mas se alguém quiser falar alguma coisinha, pode deixar para o próximo encontro. Então Texto vamos lá. maravilhoso. Vamos continuar assim. O texto Então, maravilhoso. no próximo encontro, a gente faz os comentários de Kardec e os comentários de vocês. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por tantas reflexões que trouxe para nós e que com certeza estava presente no nosso estudo de hoje. Que fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e nos nossos lares. E até o nosso próximo estudo com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.